Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, onde eu vou te contar quais são os 3 níveis de conhecimento que você deve ter do seu cliente ideal. O teu cliente ideal tá por aí e você precisa conhecer ele muito bem para você poder abordar e poder encontrar onde esse cara tá. Agora, quais são as coisas que você precisa saber para achar esse cliente ideal? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá. Quais são os 3 níveis de conhecimento do seu cliente ideal? O primeiro nível é o nível mais básico, né? Então quando eu pergunto para as pessoas, eu pergunto assim, olha, qual é o seu cliente ideal? Geralmente elas me falam algo do tipo, meu cliente ideal tem 35 anos, mora em São Paulo, tem 2 filhos, 3 cachorros, enfim, e ganha 5 mil reais por mês. E esses dados são dados demográficos. Então o primeiro nível de conhecimento que você precisa ter do seu cliente é quais são os dados demográficos dele, né? Quais são os dados demográficos do teu cliente ideal. Entenda por cliente ideal não as pessoas necessariamente que chegam até você e que tem aquele perfil perfeito, mas coloca lá, quando você for criar o seu cliente ideal, coloca lá no seu material, nas dicas que você tem que colocar, né, nos seus níveis demográficos, né, coloca o teu cliente que você imagina que seja o ideal, certo? Faz uma hipótese, tá? Ou então faz uma pesquisa com os teus clientes que você já tem, para você saber quais são os clientes ideais que você tem lá, quais são os melhores clientes e pergunta para eles qual é o perfil demográfico deles. E aí você vai escolher um padrão para você ter como o seu cliente ideal. E por que vai ser, você vai ir para o primeiro nível demográfico? O primeiro nível demográfico ele não serve necessariamente, tá? Ele não serve para você aprofundar a tua comunicação de marketing. Não é saber que o seu cliente é homem, por exemplo, não vai fazer muita diferença na hora de você escrever ou de você criar o seu marketing. Faz alguma diferença, mas é óbvio, né? Então, quando você está vendendo, sei lá, barbeador, você sabe que barbeador masculino vai ser comprado por um homem. Então, você não tem muito que se preocupar com isso. Naturalmente, você já vai para esse caminho de falar com o homem. Ou então, se você vai vender algo para mulher, você já vai direto para o caminho de vender algo para mulher, né? Então, esse primeiro nível é um nível muito superficial e geralmente as pessoas param aí. Tá? Então o segundo nível que você deve conhecer o seu cliente, que é o nível mais profundo, é o nível comportamental. Quais são os comportamentos, as atitudes, enfim, as coisas que esse cara faz? Ele é um cara saudável? Ele é um cara sedentário? Ele é um cara extrovertido? Ele é um cara introvertido? Quais são as características comportamentais dessa pessoa? Ela sai conhecendo todo mundo, né? Enfim, ela gosta de sair de noite, o que ela faz, quais são os comportamentos que ela tem nas diferentes situações da vida, qual o comportamento que ela tem no nível familiar, qual o comportamento que ela tem com dinheiro, qual o comportamento que ela tem no trabalho, qual o comportamento que ela tem no negócio dela, qual o comportamento que ela tem com ela mesma, na casa dela, certo? Ou então com a saúde dela. E esse é um nível onde você já começa a entrar muito mais profundamente na cabeça do seu cliente, entender quem é esse cara, o que ele faz e por que ele faz as coisas e como você pode resolver os problemas que esse cara tem ou o problema que o seu negócio resolve para ele, né? Baseado então, já começa a ajudar muito mais a você definir a tua mensagem no nível comportamental. E qual é o terceiro nível? O terceiro nível é o mais eficaz na hora de criar uma mensagem ou na hora de criar um marketing poderoso para atrair seus clientes. O terceiro nível é o nível psicológico. É aquele nível onde você vai procurar quais são as dores daquele cara, quais são as coisas que ele sofre secretamente, que ele não fala para ninguém, ou quais são os grandes desejos que esse cara tem e que nem sempre ele fala para as pessoas. Quais são as coisas que ele pensa, o que é que ele pensa a respeito do que você faz, o que ele pensa a respeito do problema que você ajuda a resolver. Quando você desce nesse nível de dores, de desejos que ele tem, você consegue ser muito mais incisivo na tua comunicação, você consegue descer a fundo no que ele quer de verdade, o que ele sente de verdade, né? O que esse cara sente, quais são os sentimentos que ele experimenta, quais são as coisas que ele pensa a respeito daquilo, o que ele acha que é verdade sobre esse problema que você ajuda a resolver no seu negócio, o que ele acha que é mentira, o que ele acha que funciona, o que ele acha que não funciona. Tudo isso ajuda muito você a construir a tua comunicação, o teu marketing e a aprofundar a comunicação e a relação que você vai ter com esse cara, né? Quando você entende o que está na cabeça dele, você gera identificação e as pessoas têm uma tendência muito maior de comprar de você. Então é isso, pessoal. Esses são os 3 níveis de comportamento ou os 3 níveis de conhecimento, na verdade, que você deve descer
para entender o seu cliente. Primeiro, demográfico, comportamental e psicológico, tá bom? Quando você desce nesses 3 níveis, você consegue uma efetividade muito grande na tua comunicação e mais, você consegue uma efetividade muito grande em achar onde está o teu cliente. Né? Se você sabe, por exemplo, que o teu cliente mora em São Paulo e é homem, e mora no Brooklyn, sei lá, na região perto da Ípica, você consegue ir naquela área e achar quais são as mídias que vão acessar aquele cara, né? E se você sabe esse comportamento, então... E aí quando você consegue descer no nível comportamental e no nível psicológico, você sabe o que falar pra ele, como conversar com esse cara e o que vai funcionar e o que não vai funcionar, tá bom? É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, então dá um like aqui embaixo, coloca o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço!